Mais uma vez, vocês estão felizes? Também estou muito feliz, queridos, de estar aqui. Gosto muito do primeiro culto do ano. O primeiro culto do ano geralmente é a direção que Deus nos dá para o resto do ano, a direção profética de Deus para as nossas vidas. E eu creio que esse ano não vai ser diferente. Deus tem algo especial para nós. Deus tem algo para que eu e você possamos viver e que a gente possa viver como igreja. Deus tem algo para nós esse ano. Posso ouvir um amém? Queridos, quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para as coisas que estão ao nosso redor, e a natureza, ela reflete a glória de Deus, ela glorifica a Deus, e quando nós olhamos para a natureza, queridos, nós podemos perceber, queridos, que tudo que é saudável cresce, sim ou não? Tudo que é saudável, queridos, na natureza, ele cresce, ele floresce. Tudo que está vivo e saudável, ele floresce. E esse é o ano, queridos, que Deus colocou uma palavra no nosso coração, que eu e você vamos florescer. Nós vamos florescer em áreas das nossas vidas, ou em todas as áreas das nossas vidas. Olha o que Salmo 92, capítulo 12 nos fala, o versículo rema para o ano. Salmo 92, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus nos fala. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Queridos, essa é a palavra para mim e para você. Eu e você, nós vamos florescer como a palmeira, nós vamos crescer como cedro no Líbano. E ele fala ali que o justo florescerá como a palmeira. A grande questão é, queridos, quem são os justos? Quem são os justos? Queridos, os justos são todos aqueles que depositaram a sua confiança unicamente em Cristo Jesus. Os justos são aqueles que depositam a sua confiança em Cristo Jesus, aqueles que reconhecem a obra redentora de Cristo na cruz, aqueles que nasceram de novo. Aqueles que depositam a sua confiança em Cristo. Olha o que Romanos capítulo 3, versículo do 22 ao 26 nos fala. Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 26. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o propósito de Deus seja justo, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aqueles que têm fé em Jesus. Queridos, quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, queridos, nos tornamos justos diante de Deus, queridos. Os justos são os que foram justificados em Cristo Jesus. Onde a justiça de Deus nos atingiu através da obra redentora de Jesus Cristo, aonde o novo nascimento alcança as nossas vidas, e hoje eu e você somos considerados justos diante de Deus. Um dos traços da nossa nova identidade, queridos, é que nós somos justos diante de Deus. Hoje em Cristo Jesus, somos feitos justiça de Deus, podemos estar diante de Deus e sermos considerados justos. E hoje, eu e você temos acesso à presença de Deus. Somos justos, queridos. Por quê? Olha o versículo 26 ali, queridos. Romanos
capítulo 3, versículo 26. Pode mudar ali, Maria. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, no tempo de agora, na dispensação da graça, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Queridos, porque depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, não é pelas nossas forças, não é pelas nossas obras, mas é pela obra redentora de Cristo Jesus. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele fez na cruz. Quando nós conectamos a nossa vida através da fé nessa obra redentora, eu e você somos considerados justos. Queridos, por isso que não há orgulho. Esse texto, ele quebra todo orgulho religioso, porque não é pelas nossas obras, é por aquilo que Jesus fez. Por isso que nós não somos moralmente mais corretos do que ninguém. Por isso que as nossas boas obras depois do novo nascimento, o tanto que você ora, o tanto que você jejua, o tanto que você busca a Deus, não te faz moralmente melhor do que ninguém, porque a raiz disso é a obra de Jesus, é aquilo que Ele fez na cruz. A única maneira de eu e você termos acesso a Deus e sermos transformados é por aquilo que Jesus fez. Posso ouvir um amém? E quando eu entendo isso, queridos, eu olho para as pessoas e eu não consigo me considerar melhor do que ninguém. Sim ou não? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos na caminhada e você vai vendo, Deus vai te despertando para a oração, vai despertando para a leitura da palavra, vai se movimentando, daí você começa a ter aquela síndrome de Elias. Só restou eu de santo nessa terra. Só restou a minha comunidade de fé nessa terra, porque ninguém ora como eu oro. A gente não fala isso, mas no fundo nós entendemos, ninguém ora o tanto que eu oro, ninguém lê a Bíblia o tanto que eu leio, e eu olho para as pessoas e eu me acho moralmente melhor do que elas. Só que nós somos justos por aquilo que Ele fez. Quando nós nos apropriamos de Salmo 92, versículo 12, nós falamos, vamos florescer como a palmeira, porque nós somos justos. Isso não é obra nossa, é obra dele. Sim ou não? Por isso que nós somos justos, queridos, é pela fé. Pela fé. Olha o que Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 nos fala. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós somos justos porque nós cremos em Cristo Jesus e depositamos a nossa fé nele. A nossa fé e esperança estão depositadas em Cristo Jesus. E o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, e é pela fé, queridos, que nós cremos que Jesus substituiu várias coisas nas nossas vidas. Jesus substituiu o pecado por seu perdão. Sim ou não? Jesus trocou os nossos pecados pelo seu perdão. Ele trocou a maldição por bênção. Na cruz, Jesus trocou as nossas maldições pela sua bênção. Hoje eu e você somos abençoados com todas as sortes de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Hoje nós somos uma bênção ambulante, queridos. Por isso que você não precisa ir na campanha da bênção. Por isso que você não precisa vir na igreja para receber a sua bênção. Você é a bênção. Aonde você está, você abençoa pessoas. Você é uma bênção. Lembra o chamado de
de Abraão? Se tu uma bênção. Só que os crentes estão aglutinados dentro dos templos buscando a sua bênção, sendo que eles deviam estar lá fora, mudando a sociedade, sendo uma bênção nos seus lugares de trabalho. Só que ainda nós temos a mentalidade do quê? Vamos na igreja, porque nós queremos ser abençoados. Se tu uma bênção. Ele trocou a maldição por bênção, a doença por saúde. Ele levou as nossas enfermidades para nos dar a sua saúde. Ele trocou a morte por vida. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele trocou a rejeição por aceitação. Na cruz, experimentamos a substituição da rejeição pela aceitação de Deus. Queridos, nós somos aceitos por Deus. Queridos, se isso cair no nosso coração, queridos, se nós entendermos que nós temos um Pai nos céus que nos ama, que nós somos aceitos por Deus, e isso entrar no nosso coração, queridos, a rejeição não pega mais a gente. Sabe quando alguém não te cumprimenta direito, e daí vem aquele sentimento assim, a rejeição pula para fora assim, daí você vira uma bolinha de pus assim, se apertar, espreme assim, pula pus para fora assim. Queridos, se nós entendermos, queridos, entendermos de todo o coração que nós somos aceitos por Deus, queridos, a rejeição não nos pega mais. Nós paramos de perder tempo com a rejeição. Ele trocou as nossas fraquezas pela sua força. Ele substituiu a derrota pela sua vitória. Na cruz experimentamos a substituição da derrota pela vitória em Cristo Jesus. Ele substituiu o desânimo por alegria. Jesus levou o nosso desânimo para nos dar alegria. Sim ou não? Como acessamos isso? Pela fé. Eu creio nisso. Somos o povo mais alegre da terra. Posso ouvir um amém? Nós somos alegres, queridos. Creia nisso. Pastor, às vezes eu tenho um sentimento de tristeza, de vazio. Queridos, todos temos. Só que pela fé, nós entendemos que Cristo Jesus levou na cruz isso e nos deu a sua alegria. Alegria, queridos. A alegria da salvação toma conta do nosso ser. Agora que nós sabemos quem são os justos e nós somos os justos, posso ouvir um amém? Ainda se você não tem certeza da tua salvação, você vai ter hoje. Amém? Vamos lá, Salmo 92, versículo 12. Agora você vai ler esse texto como se fosse para você. Como se fosse não, ele é para você. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Você pode perguntar para mim, pastor, como florescer? E esse talvez seja o tema da minha mensagem hoje. Como florescer? E eu quero começar com o primeiro ponto. Entre no novo. Repete assim comigo. Entre no novo. Queridos, nós precisamos aprender a entrar no novo. Entrar em uma nova estação. Se permitir aprender coisas novas. Queridos, nós precisamos aprender a entrar no novo. Precisamos, queridos. Precisamos aprender a fechar ciclos, queridos. Nós precisamos aprender a entrar em novas estações. Olha o que Eclesiastes, capítulo 8, versículos 5 e 6 nos fala. Preste muita atenção aqui. Eclesiastes 8, versículos 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há tempo e um modo para todo propósito, porque há grande o mal que pesa sobre o ser humano. Queridos, existe propósito, tempo e modo.
O coração sábio conhece o tempo e o modo. Algumas traduções vão falar assim: o coração sábio, ele discerne tempo e modo. Porque há modo para cada propósito. Existe um tempo para cada propósito na face da terra. E quando nós falamos, queridos, de tempo, nós precisamos entender que tudo nas nossas vidas existe começo, meio e fim. Sim ou não? Tudo nas nossas vidas, queridos, existe começo, meio e fim. Existe tempo para todas as coisas. E nós precisamos aprender a nos movimentar no tempo, queridos. Nós precisamos aprender a fechar ciclos e estações nas nossas vidas, queridos. Existe um tempo para todas as coisas e nós precisamos aprender a fechar ciclos. Existe também, queridos, um modo para cada propósito. Presta atenção aqui em mim, só um pouquinho, para você entender. A sua vida, queridos, é feita por várias áreas, sim ou não? Volta e meia você está tentando equilibrar várias coisas na sua vida. Para quem é casado, é família, cônjuge, filhos, estudo, trabalho, crescimento pessoal, atividade física, saúde, tudo isso você vai tentando equilibrar, sim ou não? Para cada uma dessas áreas é como se fosse propósito. Consegue me entender? Vamos ter a mesma linguagem aqui. Então nós estamos com vários propósitos ao mesmo tempo, no mesmo ambiente na sua vida. Sim ou não? Trabalho, um propósito, coisa, outro propósito. Para cada um desses lugares aqui, queridos, existe tempo e modo. Vão ter coisas na sua vida, queridos, que vão estar no meio. Tem coisas que vão estar no fim, tem coisas que vão estar no começo. E para cada uma dessas coisas que você está fazendo, existe um modo de agir. E a Bíblia fala que o coração sábio discerne tempo e modo para cada propósito. Por isso que quando nós olhamos para pessoas, queridos, cada pessoa é um universo de possibilidades. Por isso que nós, quando vamos discipular pessoas, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo nos fala. Por quê? Porque não tem como colocar pacotes fechados nas pessoas, achando que uma coisa vai funcionar para todo mundo. Porque ela não está no tempo que a outra pessoa está, ela não é o modo de pensar, não é o modo de agir. Você não entendeu? É uma loucura. Na educação física nós chamamos isso de individualidade biológica. Eu não posso pegar o treino que funciona para uma pessoa e tentar padronizar para todas as pessoas. Não vai funcionar. O organismo de cada pessoa vai responder de uma maneira. E é impressionante, até a frequência cardíaca de um ser humano não é igual ao do outro. Existem padrões para que haja estudos em geral, mas a frequência cardíaca de cada um é individual. A resposta do coração a cada estímulo é individual. Consegue me entender? Sim ou não? E quando nós olhamos, que existe modo para cada propósito, como fazer, como agir, e precisamos discernir o tempo e como agir em cada tempo. Não podemos entrar no novo, queridos, com uma roupagem velha. Lembra da arca de Noé? Sim ou não? Deus manda Noé construir uma arca, ele começa a construir uma arca, as pessoas começam a chamar ele de louco, ele inicia um processo, ele está lá, construindo. Agora imagine que você está fazendo um projeto, uma arma, ninguém sabia o que era. Imagine quão bonito era aquilo lá, queridos. Imagine você fazendo um baita projeto, uma baita arma, crescendo, fazendo. Monta, fica bonito. Deus manda os animais virem, a chuva vem, o dilúvio sobe, as águas sobem. Noé solta um corvo, o corvo volta, solta uma pomba, a pomba volta, ele solta a pomba de novo, a pomba volta com um galinho de oliveira, ele percebe que o tempo está acabando, as águas abaixam, a arca se assenta no monte, e o que Noé faz? Sai da arca e abandona ela. E se Noé falasse assim, não, vou ficar aqui, serviu para mim, então pronto, vou fazer uma casa aqui, eu também isso aqui. Ela teve um início, ela teve um meio, e ela teve um fim, como tudo nas nossas vidas. O problema é que a gente não fecha assim. Daí a gente fica muitas vezes na nostalgia. Nossa, como era bom, né? Deu o cara troca
contratou uma recepcionista, meu chefe ia contratar uma recepcionista que tinha trabalhado 20 anos numa outra academia. Eu falei, cara, não vai dar certo. E ele falou, não, vamos contratar, contratando. Mais velho, estava lá. As primeiras ligações na academia que eu trabalhava se chamava KN Academia Concorrente AB. Ela ligava para as pessoas e falava, aqui é fulana de tal da B. Eu olhava para ela assim, não acredito que você está fazendo isso. Entrou no novo, com a roupagem. Ah não, mas lá nós fazíamos desse jeito. Só que os processos aqui eram diferentes. Você me entendeu? Nós precisamos aprender a entrar nesse novo curso. É um tempo para semear, outro tempo para regar e outro tempo para colher. E para cada tempo existe um modo de agir. Porque imagina, aqui a gente vê plantação. Eu não sou muito bom disso, eu sou da cidade, mas eu vi já acontecer. Eles vêm aqui, eles plantam aqui atrás. Imagine, se no tempo de plantar eles plantam, no tempo de pegar ali, pulverizar, colocar as coisas, eles continuam fazendo o mesmo modo de plantar aqui. E na hora de colher eles fazem o mesmo modo de plantar. O que vai acontecer? Vai dar certo? Não dá certo isso. Por isso que para cada estação das nossas vidas há um tempo e um tempo e modo. Por isso, queridos, eu e você precisamos nos preparar para o novo. E eu quero liberar uma palavra sobre as nossas vidas. A estação mudou. Nós entramos em uma nova estação. Creia nisso. Creia. Entramos em uma nova estação. Como florescer? Salmo 92, versículo 12 e 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Como florescer? Plantados na casa do Senhor. Queridos, plante as suas raízes na casa do Senhor. Firme as suas estacas na casa do Senhor. Crie raízes em um lugar. Firme as suas raízes na casa do Senhor. Seja um discípulo ativo na casa de Deus. Firme, queridos. Nós precisamos de igrejas locais. Encontre um lugar e firme as suas raízes. Ah, pastor, mas eu não encontrei um lugar assim que eu concorde com tudo. Queridos, você nunca vai concordar com tudo em lugar nenhum. Aonde não há discordância, porque ninguém está pensando. Sim ou não? Casal, queridos, não existe, queridos. Não tem como, não tem uma área da nossa vida que a gente vai concordar com tudo com uma pessoa. É impossível, onde todo mundo pensa igual, porque ninguém está pensando. Simples assim. Por isso, plante, queridos, as suas raízes em um lugar. Pastor, mas nós precisamos de igreja. Eu não posso ter comunhão com Deus na minha casa. Você já ouviu essa história? Que você pode ter comunhão com Deus na sua casa. Pode? Você pode ter comunhão com Deus na sua casa. Só que a prática da comunhão com Deus, ela acontece na igreja local. A prática da comunhão com Deus, ela acontece no nosso meio, no partir o pão, nos estarmos juntos, onde nós estamos aqui, vivendo juntos, nos amando ou aprendendo a amar, onde os nossos relacionamentos, eles vão nos esmagar, onde a prática da comunhão acontece, e juntos vamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. É juntos. Todas as promessas de Deus são no coletivo. A gente que trouxe para o singular. Aquele que começou a boa obra em mim. O texto não fala em mim. Aquele que começou a boa obra em nós, aqui, todos nós, na igreja dele. Aquele que começou a boa obra em nós, ela há de concluir até o dia da vinda de Cristo. E ele vem para buscar a igreja. Se você não está no meio da igreja, você vai
Você vai conversar com ele, não sei. Vai conversar. Florescemos, queridos, na comunhão com os nossos irmãos. Olha que interessante, Provérbios 27, 17. Presta atenção nesse texto. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Como que ferro afia ferro? Na cacetada, queridos. Já viu o Charles? O Charles trabalha com isso. Quando ele vai lá, aquece o ferro, sim ou não? Eu gosto de desafios sobre o ferro. Eu gosto desse tipo não. Coloca o ferro no fogo, tira, põe lá e ó, lenha. Daí a gente ora, Deus manda fogo, Deus manda, queridos, aquece o nosso coração. Daí você está pegando fogo por Jesus, apaixonado, gira lá, ora em mim, assim, giraia. Daí vem o irmãozinho lá e... Sim ou não? É na presença do nosso próximo, queridos, que nós somos afiados. É nessa comunhão, queridos, que nós vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em... Não fuja da comunhão. Se permita ser plantado na casa do Senhor. E florescerão nos átrios do nosso Deus. Queridos, os átrios antigamente, queridos, era um lugar aberto do tabernáculo, que logo depois se tornou o templo e era um lugar aberto do templo. O átrio, queridos, era o primeiro pavilhão, era o pátio, a entrada. Era aquele átrio, queridos, onde as pessoas entravam na casa de Deus. Era um lugar, era um espaço físico, queridos. Era um lugar onde Deus era adorado, queridos. E nós florescemos nos ambientes de adoração. Posso ouvir um amém? Nós florescemos nesses ambientes de adoração. E hoje em Jesus podemos estar no átrio do nosso Deus todos os dias. Todos os dias, queridos. Na antiga aliança, queridos, o átrio era um espaço físico. Hoje, queridos, ele é um local de adoração. Hoje, onde estamos, podemos levantar um altar de adoração. Na antiga aliança, queridos, quando as pessoas iam para o tabernáculo primeiro e depois para o templo, quando elas entravam naquele lugar, elas já colocavam o seu coração diante de Deus. Sim ou não? No lugar, no ambiente de adoração. Hoje em dia, queridos, os átrios, queridos, são os lugares onde nós estamos. Nós levamos essa manifestação da adoração de Deus nas nossas vidas. E a adoração, queridos, não é música. Fala um amém. As pessoas falam, não, a gente estava no louvor, né? Primeiro música agitada, canta uma música mais assim, depois a gente entra na música de adoração. Adoração não é música, queridos. Adoração não é um sentimento gostoso de um ambiente de oração. Adoração, ela é um estilo de vida, onde tudo que fazemos como se fizéssemos para o Senhor. Olha o que Colossenses capítulo 3, versículo 22 e 24, do 22 ao 24 nos fala. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando eles estão vigiando, visando somente agradar a pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão. Queridos, quando você está lá no seu trabalho, queridos, trabalhando de todo o coração, o seu trabalho é uma expressão de adoração a Deus. Fala uma vez. Aquilo que você faz, queridos, é uma expressão de adoração a
pastor, né? Falar para vocês, isso aí não existe. Nunca existiu. Não sei quem inventou. Sabe o que é prosperidade, queridos? Principalmente prosperidade no seu trabalho? É servir como se servisse ao Senhor. Servir como se servisse ao Senhor. Queridos, se você estivesse abrindo um negócio, imagine se você contrata alguém para obedecer esses três versículos aqui. 3 versículos. Se você contratasse uma pessoa e ela vivesse esses 3 versículos aqui, de todo o coração dela. Que se ela começasse lá na sua empresa, sei lá, como office boy, como na parte mais baixa da sua empresa, e ele vivesse isso, e você fosse o patrão dessa pessoa, aonde você colocaria uma pessoa dessa? Ela ia prosperar sim ou não? Ela ia crescer profissionalmente sim ou não? É a prática da palavra, gente. Florescemos na prática da palavra. Como florescemos? Salmo 92, versículo 12 ao 14. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva. Aqui uma promessa para os mais velhos. Sim ou não? E para aqueles que vão ser mais velhos daqui a uns anos. Vocês vão dar muito fruto nesse ano. Vocês que são mais velhos, vocês vão dar muito fruto nesse ano. O tempo passou, mas o vigor não. Na velhice darão. Cris, deixa eu falar uma coisa para você. Não viva para se aposentar. Posso ouvir um amém? Não viva para se aposentar. Nós temos essa mentalidade, queridos. Vou me aposentar, depois que eu me aposentar eu vou viver. Queridos, não viva para se aposentar. Queridos, viva para dar fruto. Olha o que João capítulo 15, versículo 16 nos fala. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. Queridos, viva para dar fruto. Você foi escolhido para dar fruto, e na sua velhice você vai continuar dando fruto. Fala amém, queridos. Na sua velhice você vai continuar dando fruto. Lembra lá o que o apóstolo Paulo fala? Embora o nosso homem exterior ele vá se degenerando, ele vai estragando, o nosso homem interior ele se renova a cada manhã. Se você olha para o seu corpinho, você já não tem mais um corpinho de 10 anos atrás. Não é verdade? Mas sincero. Por quê? Porque esse homem exterior, queridos, ele vai, o tempo vai. Seu joelho já dói, seu tornozelo já dói. Mas o nosso homem interior, queridos, ele vai sendo fortalecido dia a dia. Dia a dia. Dia a dia. Serão cheios de seiva e de vigor. A seiva, queridos, é o vigor da planta, e nós vamos ser velhos cheios de vigor. Fala um amém. Amém. Vamos ser velhos, fortes, queridos, cheios de vigor, cheios de vida, com vontade de ver frutos, queridos. Vocês não estão acreditando nisso? Nós vamos ser
mulheres, queridos, a nossa velhice, cheios de vigor. E a Bíblia fala de verdor, queridos. O verdor é a beleza da planta. Nós seremos velhos belos. Falam amém. Cheios de vigor, queridos, cheios de vontade de viver, cheios de vontade e expectativa daquilo que Deus vai fazer, cheios de projetos, queridos, das coisas que vão acontecer. Queridos, nós não estamos esperando uma aposentadoria, queridos, nós queremos ver as bondades e as misericórdias de Deus se manifestando nas pessoas, nós queremos ver as coisas acontecendo, queridos, nós vamos ser homens e mulheres mais velhos, cheios de vigor, com muitos projetos. Se você é mais velho e estava querendo puxar o freio, esquece, esse ano não. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Que descansar, a gente vai descansar na eternidade. Com Cristo. Não vai ter cansaço. Enquanto a gente está aqui, a gente vai trabalhar para caramba. Sim ou não? Como florescer? Salmo 92, versículo 12 ao 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Queridos, preste atenção aqui em mim, todas as promessas de Deus existem para quê? Todas. Todas as promessas de Deus, quando te alcançam, ela tem para aquilo que Ele fez em você, Ele vai fazer através de você. Tudo que Deus faz na sua vida tem um objetivo. Deus é um investidor. Ele investe e chega uma hora que ele sabe. Existe um para quê? Para anunciar que o Senhor é reto. Queridos, eu e você vamos proclamar, vamos ser proclamadores das verdades de Deus, queridos. Esse ano vamos anunciar que o Senhor é reto, que o amor de Deus quer tocar na vida do perdido, que o renovo do Senhor está acessível, que Deus, Ele é um Deus bom. Posso ouvir um amém? Nós vamos ser proclamadores dessa verdade, vamos falar que Deus é reto, queridos, que Deus quer transformar vidas, famílias, restaurar casamentos, trazer liberdade ao cativo, transformar a vida e a realidade de pessoas. Nós vamos anunciar nessa colônia, nós vamos anunciar em São Luís do Purunã, nós vamos anunciar em Campo Largo que o Senhor é reto, que a bondade e a fidelidade do Senhor nos alcançaram e vão tocar a vida das pessoas. Fala um amém. Amém. E ele continua: Ele é a minha rocha, Ele é a minha rocha, Ele é o meu Deus pessoal, Ele é a tua rocha, Ele é o teu Deus. Lembra lá quando Jesus falou: e receberão poder quando descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. A Bíblia não fala assim: vocês serão os meus teólogos. Ela fala: vocês serão as minhas testemunhas. Queridos, nada contra a teologia, estudo, gosto, acho muito legal, mas a Bíblia não fala que vocês serão os meus teólogos, e sim as minhas testemunhas. Aonde você vai e anuncia das bondades de Deus na sua vida. Ele é a minha rocha. E quando você compartilha daquilo que Deus tem feito na sua vida, começa a tocar a vida de outras pessoas. Pastor, não tenho muita experiência em cuidar de pessoas. Fale aquilo que Deus tem feito na sua vida. Pastor, não sei como falar do plano de salvação. Fale aquilo que Ele tem feito em você. Ele é a tua rocha. Fale daquilo que Ele tem feito na sua vida. Testemunhe para as pessoas, testemunhe para o caixa do mercado, testemunhe para as pessoas que te atendem, testemunhe para o frentista do posto, testemunhe para as pessoas que estão ao seu redor. Ele é a minha rocha. Ele é o meu Deus pessoal. Ele é o Deus que toca a minha vida. Queridos, conta essa história que na Câmara dos Vereadores, geralmente eles leem a Bíblia antes de cada sessão. Então, o vereador foi lá e abriu a Bíblia e leu o Salmo 23. O Senhor, meu pastor,
vieram. E não. Começou a sessão, terminou a sessão. O pastor levantou a mão e falou: posso ler o salmo novamente? Ele pegou aquela Bíblia na mão e ele leu: o Senhor é o meu pastor. E foi lendo o salmo. Quando ele terminou de ler, as pessoas estavam em prantos, chorando. O outro que tinha lido antes falou: pastor, mas eu li a mesma coisa. O pastor falou assim: você conhece o pastor, você conhece o salmo do pastor. Eu conheço o pastor do salmo. E isso faz toda a diferença. Glória a Deus. Isso faz toda a diferença. Ele é a minha. Aleluia. Ele é a minha. Testemunhe daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ele é o teu Deus. Você me entendeu? Amém. E nele não há injustiça. A base do trono de Deus é justiça e juízo. E nele não há injustiça. Queridos, quando eu entendo que a base do trono de Deus é justiça e juízo, e nele não há injustiça, e eu entendo que minha vida está escondida em Deus, e todas as coisas que acontecem na minha vida, a boa mão de Deus está me acompanhando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se há injustiça contra a minha vida, eu consigo descansar, porque em Deus não há injustiça. Se eu não entendo isso, eu me ofendo. Quando eu me ofendo, eu travo os processos. Eu não vou conseguir florescer e entrar numa nova estação com o coração ofendido. Querido, se alguém te fez alguma injustiça, essa noite é a noite de entregá-los, porque em Deus não há injustiça. E quando eu entrego nas misericórdias de Deus e na graça dele, ele faz aquilo que era injustiça, querido, cooperar para o seu bem. Só que eu não consigo florescer, queridos, se eu não entender que em Deus não há injustiça. Queridos, você não é vítima de ninguém, e você não é vítima de situação nenhuma. Pastor, mas me ofendeu. Libere perdão, que eles entendam que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Assim eu e você vamos florescer. Queridos, a estação mudou. Vamos viver um ano espetacular. Vamos viver, queridos, florescer em Deus em todas as áreas da nossa vida. Glória a Deus. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Glória. Quero te convidar a você